Citação de abertura do capítulo. A prisão de Ruína não era como as que prendem os homens. A força não era retida por barras, podendo, na verdade, mover-se livremente. Sua prisão era a da impotência, em termos de forças e deuses. Isso significava equilíbrio. Se Ruína empurrasse, a prisão empurraria de volta, tornando Ruína para todos os fins impotente. E como muitos de seus poderes haviam sido tomados e escondidos, ele não conseguia afetar o mundo de qualquer forma, exceto das maneiras mais sutis. Devo fazer uma pausa e esclarecer uma coisa. Falamos de Ruína ser, entre aspas, libertado de sua prisão. Mas isso é um erro. Liberar o poder no poço tombou o supracitado equilíbrio na direção de Ruína, mas ele ainda estava muito fraco para destruir o mundo num piscar de olhos como ansiava fazer. Essa fraqueza era causada pelo fato de parte de seu poder, seu próprio corpo, ter sido tirado e escondido dele. Por isso Ruína ficou obcecado em encontrar a parte escondida do seu eu. Capítulo 47. Elend estava parado em meio às brumas. No passado, ele as considerava desconcertantes. Era o desconhecido, algo misterioso e invasivo, algo que pertencia aos alomânticos e não aos homens comuns. Agora ele era um alomântico, porém. Ele encarou as orlas inconstantes, rodopiantes, giratórias de vapor. Rios no céu. Sentia-se quase como se pudesse ser levado em uma correnteza fantasma. Quando exibira poderes alomânticos pela primeira vez, vinha explicar o lema agora infame de Kelser. As brumas são nossas amigas. Elas nos escondem, nos protegem, nos dão poder. Elend continuou olhando para cima. 3 dias tinham se passado desde a captura de Vin. Eu não devia tê-la deixado ir, pensou novamente com o coração apertado. Não deveria ter concordado com um plano tão arriscado. Vin sempre fora quem o protegia. O que se faria agora quando era ela quem estava em perigo? Elend se viu muito despreparado. Se a situação fosse o inverso, Vin teria encontrado uma maneira de entrar na cidade e resgatá-lo. Ela teria assassinado Yomen, teria feito alguma coisa. E ainda assim, Elend não tinha aquele mesmo instinto de determinação ousada. Era muito mais um planejador e versado demais em política. Ele não poderia arriscar-se a salvá-la. Já havia se colocado em perigo uma vez e, ao fazê-lo, arriscado o destino de todo o seu exército. Não poderia deixá-los para trás e se colocar em risco, especialmente indo até Feydrix, onde Yomen já provava ser um manipulador habilidoso. Nenhuma palavra mais viera do rei. Elend esperava exigências de resgate e ficou aterrorizado com o que ele poderia ser obrigado a fazer se elas chegassem. Seria capaz de trocar o destino do mundo pela vida de Vin? Não. Vin enfrentara uma decisão semelhante no Poço da Ascensão e fizera a escolha certa. Elend precisava seguir seu exemplo, precisava ser forte. Ainda assim, o pensamento dela capturada chegava a quase paralisá-lo de medo. Apenas as brumas rodopiantes pareciam confortá-lo de alguma forma. Ela vai ficar bem, disse a si mesmo. Não pela primeira vez. Ela é Vin. Ela vai descobrir um jeito de escapar. Ela vai ficar bem.
Parecia-lhe estranho que, após uma vida inteira considerando as brumas inquietantes, agora ele se sentisse tão reconfortado entre elas. Vin não as via da mesma forma, não mais. Elend conseguia sentir sua inquietação na maneira como ela agia, nas palavras que proferia. Desconfiava das brumas, até as odiava, e Elend não a culpava por isso. No fim das contas, elas haviam mudado de alguma forma, trazendo destruição e morte. Ainda assim, Elend achava difícil desconfiar das brumas. Elas simplesmente lhe transmitiam uma sensação boa. Como poderiam ser inimigas? Giravam, rodopiando bem levemente ao seu redor quando ele queimava metais, como folhas girando em um vento brincalhão. Ali em pé, elas pareciam aliviá-lo de suas preocupações com o sequestro de Vin, dando a ele a confiança de que ela encontraria uma forma de escapar. Ele suspirou, balançando a cabeça. Quem era ele para confiar em seus instintos sobre as brumas e não nos de Vin? Era ela quem tinha os instintos natos de uma vida de luta pela sobrevivência. O que Elend tinha? Instintos natos de uma vida de festas e danças? Um som veio de trás dele. Pessoas caminhando. Elend se virou, discernindo um par de servos carregando Sete em sua cadeira. Aquele maldito Brutamontes não está por aqui, está? Sete perguntou enquanto os criados o baixavam. Elend negou com a cabeça enquanto Sete dispensava os criados com um aceno. Não, ele está investigando um tipo de perturbação nas fileiras. O que aconteceu dessa vez? Sete perguntou. Uma briga, Elend disse, virando-se, olhando novamente para as fogueiras da vigilância da cidade de Feydrix. Os homens estão inquietos, Sete falou. São um pouco como os colossos, sabe? Deixe-os tempo demais sozinhos e eles se metem em confusão. Na verdade, os colossos são como eles, pensou Elend. Deveríamos ter percebido isso antes. São homens, apenas homens, reduzidos às suas emoções mais primais. Sete se manteve em silêncio em meio às brumas, enquanto Elend continuava com suas contemplações. Por fim, Sete falou, sua voz estranhamente suave. Para todos os fins, ela está morta, filho. Você sabe disso. Não, não sei. Ela não é invencível. É uma lumântica boa à beça, sim. Mas se tirar os metais... Você ficaria surpreso, Sete. Elend pensou. Você nem parece preocupado, Sete comentou. Claro que estou preocupado, Elend disse, com cada vez mais certeza. Eu confio nela. Se alguém pode sair de lá, esse alguém é Vin. Você está em negação. Talvez. Vamos atacar? Sete perguntou. Tentar trazê-la de volta? Isso é um cerco, Sete. A questão é não atacar. E nossos suprimentos? Demô precisou deixar os soldados com meia ração hoje. Teremos sorte se nós próprios não morrermos de fome antes de conseguirmos fazer Yomen ceder. Ainda temos tempo, Elend respondeu. Não muito, não com Lutadel em revolta. Sete ficou em silêncio por um momento, então continuou. Outro dos meus grupos de incursão voltaram hoje. Relataram as mesmas coisas. As mesmas notícias que todos os outros. Elend havia autorizado Sete a enviar soldados a vilarejos próximos, assustar o povo, talvez saquear alguns suprimentos. No entanto, cada um dos grupos de ataque voltou de mãos vazias,
e com a mesma história. O povo de Yomen estava morrendo de fome. Os vilarejos mal sobreviviam. Os soldados não tiveram coragem de massacrá-los ainda mais. E não havia nada para trazer. Elend se virou para Sete. Você me acha um líder ruim, não é? Sete ergueu os olhos, em seguida coçou a barba. Acho, mas, bem, Elend, você tem uma coisa a seu favor, como rei, que eu nunca tive. Que é? Sete deu de ombros. As pessoas gostam de você. Seus soldados confiam em você e sabem que tem um coração bom até demais. Tem um efeito estranho sobre eles. Rapazes como aqueles deveriam estar ávidos para roubar vilarejos, mesmo os pobres, especialmente considerando como nossos homens estão ansiosos e quantas brigas tem havido no acampamento, e ainda assim não roubaram. Maldição! Um dos grupos ficou tão condoído com os aldeões que ficou no vilarejo alguns dias e ajudou a aguar os campos e consertar algumas casas. Sete suspirou, balançando a cabeça. Alguns anos atrás, eu teria rido de qualquer um que escolhesse a lealdade como base para governar. Mas bem, com o mundo desmoronando como está, acho que até eu iria preferir alguém para confiar em vez de alguém para temer. Acho que por isso os soldados agem desse jeito. Elend assentiu. Pensei que o cerco fosse uma boa ideia, Sete disse, mas não acho mais que vá funcionar, filho. As cinzas estão caindo com mais intensidade agora e não temos suprimentos. Essa questão toda está virando uma grande bagunça. Precisamos atacar e tomar o que pudermos de Feydrix. Depois temos que nos retirar para Lutadel e tentar aguentar até o verão, enquanto nosso povo cuida das plantações. Elend ficou em silêncio, em seguida se virou, olhando para o lado como se tivesse ouvido algo nas brumas. Gritos e xingamentos. Era muito baixo. Sete provavelmente não conseguia escutar. Elend saiu, apressando-se na direção do som e deixando seu interlocutor para trás. Outra briga, percebeu conforme se aproximava de uma das fogueiras. Ouvia gritos, ameaças e som de homens lutando. Sete tem razão. Benevolentes ou não, nossos homens estão ficando inquietos demais. Preciso... Parem com isso imediatamente! Uma nova voz gritou, bem adiante através das brumas escuras. Elend conseguiu ver as figuras movendo-se ao redor da fogueira. Reconheceu a voz. O general Demo havia chegado na cena. Elend reduziu o passo. Melhor deixar que ele lidasse com a balbúrdia. Havia uma grande diferença entre ser disciplinado por um superior militar e por um imperador. Seria melhor se fosse Demo a puni-los. Porém, a briga não parou. Parem com isso! Demo gritou novamente, entrando no conflito. Uns poucos brigões ouviram-no, retirando-se, mas o restante continuava a lutar. Demo forçou a entrada na peleja, separando os dois combatentes, e um deles o esmurrou, bem no rosto, jogando o general no chão. Elend praguejou, soltando uma moeda no chão e lançando-se para a frente. Caiu bem no meio da luz da fogueira, empurrando um abrandamento para atenuar as emoções daqueles que brigavam. Chega! Urrou. Eles se interromperam, ficando paralisados. Um dos soldados em pé sobre o caído general Demo. O que está havendo aqui? Questionou Elend furioso. Os soldados baixaram a cabeça. Então, ele insistiu, virando-se para o homem que havia socado Demo. Perdão, milord, o homem grunhiu. Estávamos apenas... Fale, soldado, Elend disse, apontando
abrandando as emoções do homem, deixando-o submisso e dócil. Bem, milord, esses aí estão amaldiçoados, sabe? Por isso Lady Vin foi capturada. Estavam falando do sobrevivente e das bênçãos dele, e isso me pareceu hipocrisia, sabe? Então, claro, o líder deles apareceu, exigindo que parássemos. Bem, estou cansado de ouvi-los. É isso. Elend franziu o senho furioso. Um grupo de brumosos do exército, com Han à frente, adentrou a aglomeração. Han olhou para Elend e o imperador meneou a cabeça para os homens que estavam lutando. Han trabalhou rapidamente, ajuntando-os para uma reprimenda. Elend foi até Demo e ajudou o general a se erguer. O homem grisalho parecia mais atônito que qualquer outra coisa. Desculpe, milord, Demo disse em voz baixa. Eu deveria ter previsto isso. Deveria estar preparado. Elend apenas sacudiu a cabeça. Os dois observaram em silêncio até Han se juntar a eles. Seus homens empurrando os agitadores para longe. O restante da multidão se dispersou, voltando aos afazeres. A fogueira queimava solitária na noite, renegada como símbolo de má sorte. Reconheci alguns daqueles homens, Han falou, juntando-se a Elend e Demo, enquanto os agitadores eram levados, caídos das brumas. Os homens que, como Demo, haviam ficado adoentados pelas brumas por semanas e não por um único dia. Isso é ridículo, Elend disse. E daí que ficaram doentes um pouco mais tempo? Isso não os torna amaldiçoados. O senhor não entende da superstição, milord, Demo falou, meneando a cabeça e coçando o queixo. Os homens procuram alguém para culpar por sua má sorte. E bem, é fácil ver porque estão sentindo que a sorte anda mal nos últimos tempos. Têm sido duros com qualquer um que tenha ficado doente com as brumas. E mais duros ainda conosco, que ficamos acamados por mais tempo. Eu me recuso a aceitar essa imbecilidade no meu exército, Elend declarou. Han, você viu um daqueles homens bater em Demo? Bateram? Han perguntou surpreso. No general deles? Elend assentiu. O homem grande com que eu estava falando. Seu nome é Bril, eu acho. Você sabe o que terá de ser feito. Han praguejou, desviando o olhar. Demo parecia desconfortável. Talvez possamos apenas jogá-lo na solitária ou algo assim. Não, Elend disse entre dentes. Não vamos nos ater à lei. Se ele tivesse batido em seu comandante, poderíamos deixar passar. Mas acertar deliberadamente um dos meus generais, o homem terá que ser executado. A disciplina já está desmoronando do jeito que está. Han não o encarava. A outra briga que tive de interromper foi também entre um grupo de soldados normais e um grupo de caídos das brumas. Elend cerrou os dentes em frustração. Demo, no entanto, fitou seus olhos. O senhor sabe o que precisa ser feito, ele parecia dizer. Ser um rei não é sempre fazer o que você quer, Tynduil sempre dizia. É fazer o que precisa ser feito. Demo, Elend disse, acho que os problemas em Luthadel são ainda mais sérios do que nossas dificuldades com a disciplina. Penrose anseia pelo nosso apoio. Quero que você reúna um grupo e leve de volta pelo canal com o mensageiro Conrad. Ajude Penrose a retomar o controle da cidade. Sim, milord, Demo falou. Quantos soldados devo levar? Elend fitou seus olhos. Cerca de 300 deve bastar. Era o número dos caídos das brumas. Demo assentiu. Em seguida, retirou-se para dentro da noite.
É a coisa certa a fazer, El. Han disse em voz baixa. Não, não é. Assim como não é certo mandar executar um soldado por um simples lapso de julgamento. Mas precisamos manter esse exército unido. Estou de acordo, Han afirmou. Elend se virou, erguendo os olhos para as brumas, na direção da cidade de Feydrix. Seth tem razão, ele disse por fim. Não podemos continuar aqui parados, não enquanto o mundo está morrendo. Então o que faremos? Han perguntou. Elend titubeou. O que fazer de fato? Bater em retirada e deixar vir? E provavelmente o império inteiro entregues ao próprio destino? Atacar causando a morte de milhares, tornando-se o conquistador que ele temia virar? Não haveria outra maneira de tomar a cidade? Elend se virou e caminhou noite adentro. Foi até a tenda de Norden, enquanto Han o seguia curioso. O ex-obrigador estava acordado, claro. Norden tinha horários estranhos. Ergueu-se depressa quando Elend entrou na tenda, curvando-se respeitosamente. Na mesa de Norden, Elend encontrou o que queria, aquilo que havia ordenado que o homem fizesse. Mapas, movimentos de tropas, a localização de bandos de Colós. E homem se recusa a se intimidar com as minhas forças, pensou. Bem, vamos ver se posso virar o jogo contra ele novamente. Citação de abertura do capítulo. Após ser, entre aspas, libertado, Ruína se tornou capaz de afetar o mundo mais diretamente. A maneira mais óbvia foi fazendo as montanhas de cinzas emitirem mais cinzas e a terra começar a se despedaçar. Na realidade, acredito que grande parte da energia de Ruína durante aqueles últimos dias tinha sido dedicada a essas tarefas. Também foi capaz de afetar e controlar mais pessoas que antes. Se anteriormente havia influenciado apenas alguns indivíduos seletos, pôde então controlar exércitos inteiros de Colossos. Capítulo 48. Conforme dias começaram a passar na caverna, Vin se arrependeu de ter chutado o lampião. Tentou resgatá-lo, tateando com dedos cegos à sua procura. No entanto, o óleo havia se derramado. Estava presa na escuridão, com uma coisa que queria destruir o mundo. Às vezes, podia senti-la pulsando ao seu lado, observando em silêncio, como um patrocinador fascinado observando uma apresentação de festival. Outras vezes, ela desaparecia. Obviamente, as paredes não lhe serviam de empecilho. A primeira vez que a coisa desapareceu, Vin teve uma sensação de alívio. No entanto, momentos depois, ouviu a voz de Rei na mente. Eu não fui embora, dizia. Estou sempre aqui. As palavras a deixaram arrepiada, e ela pensou apenas por um breve momento que a coisa lera sua mente. Porém, logo concluiu que seus pensamentos teriam sido fáceis de adivinhar. Olhando para seu passado, percebeu que Ruína não poderia ter falado todas as vezes que ouvira a voz de Rei na cabeça. Em várias ocasiões que ouvira o irmão, fora em resposta a coisas que estivera pensando e não sobre o que estivera fazendo. Como Ruína não podia ler mentes, aqueles comentários não podiam ter vindo dele. Ruína vinha falando com Vin havia tanto tempo que era difícil separar as próprias lembranças da influência dele. Ainda assim, confiava na certeza do Senhor Soberano de que Ruína não podia ler mentes. Do contrário, teria de abandonar qualquer esperança e não faria aquilo. Todas as vezes que Ruína falava com ela, dava-lhe pistas sobre sua natureza.
Aquelas pistas, talvez, lhe oferecessem meios de derrotá-la. Derrotá-la? Vim pensou, recostando-se à parede rústica de pedra da caverna. É uma força da natureza, não um homem. Como eu poderia pensar em derrotar algo assim? Era muito difícil de imaginar que horário seria, naquela escuridão perpétua. Mas Vim deduziu pelos próprios padrões de sono que já haviam passado entre 3 ou 4 dias desde seu confinamento. Todos chamavam o Senhor soberano de Deus. Vim lembrou. Eu o matei. Ruína fora aprisionado uma vez. Significava que podia ser derrotado, ou ao menos controlado. Mas como seria prender uma abstração, uma força como Ruína? Ela fora capaz de falar com Vim enquanto estava presa, mas suas palavras pareciam menos potentes na época, menos direcionadas. Ruína agira mais como uma influência, dando a Vim criança impressões que se manifestavam através das lembranças de Ren, quase como se influenciasse suas emoções. Significava que ele usava alomancia? De fato, ele pulsava com poder alomântico. Zane ouvia vozes, Vin se lembrou. Pouco antes de morrer, parecia estar falando com alguém. Ela sentiu um calafrio quando recostou a cabeça de volta à parede. Zane estivera louco. Talvez não houvesse relação entre as vozes que ouvia e Ruína. Ainda assim, parecia muita coincidência. O homem tinha tentado levá-la com ele à busca pela fonte das pulsações. As pulsações que, no final, a levaram a libertar Ruína. Então, pensou Vin, Ruína pode me influenciar, não importa a distância ou métodos de contenção. Porém, agora que está livre, pode se manifestar diretamente. Isso traz à tona outra questão. Por que ele já não destruiu a todos nós? Por que fazer joguetes com exércitos? A resposta àquela pergunta, ao menos, parecia óbvia. Ela sentia o desejo ilimitado de Ruína por destruição. Sentia como se conhecesse sua mente. Uma vontade, um impulso. Ruína. Então, se não havia concluído seu objetivo ainda, significava que não podia, que estava impedida, limitada a meios indiretos e graduais de destruição, como as chuvas de cinzas e as brumas obscuras. Ainda assim, no final das contas, aqueles métodos seriam eficazes, a menos que Ruína fosse impedido. Mas como? Ele foi aprisionado antes, mas o que o aprisionou? No passado, tinha acreditado que fora o Senhor Soberano quem aprisionara Ruína. Mas estava errada. Ruína já estava aprisionado quando o Senhor Soberano viajou ao Poço da Ascensão. O Senhor Soberano, então, conhecido como Heshik, partira na busca de Alendai, na busca com Alendai, querendo assassinar o suposto herói das eras. O objetivo de Heshik fora impedir Alendai de fazer o que vinha acabar fazendo, soltar acidentalmente Ruína. Que ironia! Fora melhor que um homem egoísta como Heshik tivesse tomado o poder, pois um homem egoísta havia mantido o poder para si, em vez de abrir mão dele e libertar Ruína. De qualquer jeito, Ruína já estava aprisionado antes mesmo de a busca ter começado. Aquilo significa que as profundezas, as brumas, não tinham relação com Ruína. Ou ao menos a relação não era tão simples como ela havia suposto. Soltar Ruína não havia sido o que induziu as brumas começarem a vir durante o dia e matar as pessoas. De fato, as brumas vespertinas haviam começado a aparecer
mais de 1 ano antes de ela ter libertado Ruína. Começou a matar pessoas algumas horas antes de Vin ter encontrado o caminho até o poço. Então o que sei? Que Ruína foi aprisionado há muito tempo. Aprisionado por algo que talvez eu possa encontrar e usar novamente? Ela se levantou. Ficar sentada demais, pensando demais, a havia deixado inquieta. E começou a caminhar, tateando a parede. Durante seu primeiro dia de cárcere, ela tinha começado, aos toques, a fazer um reconhecimento da caverna. Era imensa, como os outros depósitos, e o processo demorou vários dias. Por outro lado, não tinha nada mais a fazer. Diferente do depósito de Urtot, aquele não tinha lago ou fonte d'água. E enquanto Vinha investigava, descobriu que Homem havia removido todos os barris d'água do que ela assumia ser o lugar deles, no canto direito mais ao fundo. Ele deixara comida enlatada e outros suprimentos. A caverna era tão enorme que ele teria problemas em encontrar tempo para retirar tudo, sem contar em descobrir um lugar para armazená-lo. Mas havia tirado toda a água, o que deixava Vin com um problema. Ela tateou a parede, localizando uma estante onde havia deixado aberta uma lata de ensopado. Mesmo com peltre e uma pedra, levava um tempo terrivelmente longo para abri-la. E Homem tivera a astúcia de remover as ferramentas que ela poderia ter usado para abrir os estoques de comida. E Vin tinha apenas o equivalente a um frasco de peltre restante. Ao abrir umas 10 latas de comida no primeiro dia, exaurira o peltre que tinha dentro de si. Aquela comida já estava minguando, e ela sentia necessidade de água. O ensopado de pouco adiantava para saciar a sede. Ela ergueu a lata, comendo com cautela apenas uma bocada. Já estava quase no fim. O gosto a lembrava da fome que era um complemento cada vez maior da sede. Ela tentou esquecer a sensação. Havia lidado com a fome a infância inteira. Não era novidade nenhuma, mesmo que não a sentisse há anos. Ela continuou, correndo os dedos na parede para manter o equilíbrio. Parecia uma maneira inteligente de matar um nascido das brumas. E Homem não podia derrotá-la. Então, em vez disso, a aprisionou. Agora poderia simplesmente esperar que ela morresse desidratada. Simples, eficaz. Talvez Ruína esteja falando com o Homem também, ela pensou. Minha prisão talvez seja parte do plano dele, seja ele qual for. Por que Ruína a teria escolhido? Por que não levar outra pessoa ao poço da ascensão? Alguém mais fácil de controlar. Ela conseguia entender por que escolhera Alandai todos aqueles anos antes. Durante o tempo dele, o poço fora isolado no alto das montanhas. Teria sido uma viagem bem difícil e Ruína teria precisado da pessoa certa para planejar e então sobreviver à expedição. No entanto, durante os tempos de Vin, o poço de alguma forma havia sido movido para Luthadel. Ou talvez Luthadel tivesse sido construída sobre o poço. De qualquer forma, estava lá, bem embaixo do palácio do Senhor Soberano. Por que Ruína teria esperado tanto tempo para se libertar? E de todas as pessoas que poderia ter escolhido como marionete, por que Vin? Ela sacudiu a cabeça quando chegou ao seu destino. A única outra coisa que interessava na vasta caverna. Uma placa de metal na parede. Ela estendeu a mão, trilhando os dedos sobre o metal polido. Nunca fora uma leitora excelente, e no último ano, passado em guerra e viagem, não tivera muito tempo de aperfeiçoar suas habilidades. Portanto, demoraram tempo, tateando cada sulco talhado no metal, para discernir o que estava escrito na placa. Não havia mapa, ou ao menos não como aqueles das cavernas depósitos anteriores.
Em vez disso, havia um círculo simples com um ponto no centro. Vim não sabia ao certo o que significava. O texto era igualmente frustrante. Vim correu os dedos pelos sulcos, embora já tivesse memorizado aquelas palavras muito antes. Eu falhei com vocês. Planejei essas cavernas, sabendo que a calamidade estava a caminho, esperando que pudesse encontrar algum segredo que talvez fosse útil, caso eu caísse devido às maquinações daquela coisa. Não tenho, porém, não sei como derrotá-lo. A única coisa em que posso pensar é mantê-lo sob controle, tomando o poder do poço para mim quando ele retornar. Se estiver lendo isso, contudo eu falhei, ou seja, estou morto. Enquanto escrevo isso, acredito que a perspectiva seja menos trágica do que eu considerava antes. Prefiro não lidar com a coisa. Ele tem sido meu companheiro constante, a voz que sempre sussurra em meus ouvidos, dizendo-me para destruir, implorando para que eu lhe dê liberdade. Temo que ele tenha corrompido meus pensamentos. Não consegue sentir o que penso, mas pode falar dentro da minha cabeça. 800 anos assim tornam difícil para mim confiar na minha própria mente. Às vezes ouço vozes e simplesmente acho que estou louco, o que certamente seria preferível. Sei que essas palavras devem ser escritas em aço para que sejam preservadas. Escrevi-as em uma folha de aço, então ordenei que fossem talhadas em uma placa, sabendo que, ao fazê-lo, revelo minha fraqueza aos meus próprios sacerdotes. A coisa sussurrou para mim que sou um tolo de me expor, escrevendo isso e deixando que os outros vejam. Por isso decidi recorrer à criação desta placa. Fazê-lo pareceu deixar a coisa irritada. Só tal motivo basta, creio eu. É bom que alguns poucos sacerdotes leais saibam da minha fraqueza, nem que seja pelo bem do império, caso eu caia de alguma forma. Tentei ser um bom governante. No início, eu era jovem demais, irritadiço demais. Cometi erros. Ainda assim, me esforcei. Quase destruí o mundo com minha arrogância. E ainda assim, temo que quase o destruí novamente com meu governo. Posso fazer melhor. Farei melhor. Criarei uma terra de ordem. Porém, meus pensamentos me fazem imaginar o quanto do que eu faço terá sido desviado das minhas intenções originais. Às vezes, meu império parece um local de paz e justiça. Porém, se assim é, por que não consigo impedir as rebeliões? Elas não podem me derrotar, e eu preciso ordenar que sejam massacradas a cada vez que se amotinam. Não conseguem enxergar a perfeição do meu sistema? De qualquer forma, esse não é um lugar para justificativa. Não preciso de justificativa, pois eu sou, de certa forma, Deus. Mesmo assim, sei que há algo maior que eu. Se posso ser destruído, ele será a causa da minha destruição. Não tenho conselhos para dar. Ele é mais poderoso que eu, e mais poderoso que este mundo. Ele alega ter criado este mundo na verdade. E no fim vai nos destruir a todos. Talvez esses estoques permitam que a humanidade sobreviva um pouco mais. Talvez não. Estou morto. Duvido que precise me importar. Ainda assim me importo, pois vocês são o meu povo. Eu sou o herói das eras. É isso que deve significar. Herói das eras, um herói que vive através das eras, como eu vivo. Sei que o poder da coisa não está completo. Felizmente, escondi muito bem seu corpo. E esse era o fim. Vim bateu na placa com irritação.
Tudo naquelas palavras parecia tramado para frustrá-la. O Senhor soberano os tinha levado nesta grande caçada para não oferecer nenhuma esperança no final. Elend estava apostando muito no conteúdo daquela placa, mas era praticamente inútil. Ao menos as outras continham alguma informação relevante sobre o novo metal ou algo parecido. Eu falhei com vocês, era algo de enfurecer, era quase devastador. Percorrer todo esse caminho para descobrir que o Senhor soberano havia ficado tão desconcertado quanto eles. E se sabia mais, como as palavras insinuavam, por que não dividir esse fato na placa? Ela sentia a instabilidade dele através daquelas palavras. Porém, como oscilava entre o remorso e a arrogância. Talvez fosse Ruína o influenciando, ou talvez ele tivesse sido assim desde sempre. De qualquer forma, Vin suspeitava que o Senhor soberano não poderia ter lhe dito muito mais coisas úteis. Ele fizera o que podia, controlando Ruína por 1000 anos. E a coisa o havia corrompido, talvez até o deixado maluco. Isso não impediu que ela sentisse uma forte decepção pelo conteúdo da placa. O Senhor soberano tivera 1000 anos para se preocupar com o que aconteceria na terra se ele fosse morto antes de o poder retornar ao poço, e não fora capaz de pensar em uma maneira de evitar o problema. Ela ergueu os olhos para a placa, mesmo que na escuridão não conseguisse vê-la. Tem de haver um jeito, pensou, recusando-se a aceitar a insinuação do Senhor soberano de que estavam condenados. O que foi isso que você escreveu no fim? Escondi muito bem seu corpo. Aquela parte parecia importante. No entanto, ela não estava... Um som ecoou na escuridão. Vin se virou de pronto, ficando tensa, tocando seu último frasco de metais. A proximidade com Ruína a deixara sobressaltada, e ela sentiu o coração palpitar com ansiedade ao ouvir os ecos de sons. Sons de pedra rangendo contra pedra. A porta da caverna estava se abrindo.